Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos para o nosso 13º capítulo deste livro, Libertação. E esse livro está muito interessante, está muito bacana, vale a pena ler. Nesse capítulo, então, o Gúbio, o André vão para a casa do juiz para conversar com ele à medida em que ele se fizesse o desprendimento do sono. E então eles se dirigem à casa e eles vão para os aposentos do juiz, onde ele costumava adormecer. E é interessante que eles nunca tinham chegado até aquele ponto daquela grande mansão. Percebem sombras, vários espíritos ali cobrando uma situação por conta das sentenças, das decisões que ele havia dado, se sentindo injustiçados. Então, infelizmente, o ambiente havia muitas sombras, muita dor, muito sofrimento. E lá eles vão encontrar-se com o juiz. Ele não estava ainda adormecido, mas estava pensando com alguns pensamentos sobre a fugacidade, a rapidez da existência. Ele, que contava com quase 60 anos de idade, sentia-se a mente como se fosse aquele menino de 15 anos de idade, um adolescente, com muitas ideias fervilhantes, mas o seu corpo já sentia o pesar da idade, com as suas limitações naturais. Então ele estava com essas elucubrações, pensando nos processos que ele havia julgado, e aí ele começou a pensar no processo de Jorge, o filho de Saldanha, que a gente tem contando nos outros capítulos aí. É muito interessante que ele então estava com essa dificuldade do sono, mas a ideia de Gúbio era que em desprendimento de sono, o juiz, o Jorge se encontrassem. Mas antes que eles começassem com esse processo, o Gúbio é chamado por Saldanha, que lhe alerta que Alencar, o irmão de Margarida, que vivia naquela casa, vivia a perseguir a sua neta, a Lia, que era filha de Jorge. Como nós já falamos nos capítulos anteriores, a Lia foi acolhida pelo juiz. Logo que houve a sentença de Jorge e o juiz tomou conhecimento da sua mãe, que havia se suicidado, e de que a sua avó havia morrido na sarjeta, ele então ficou com muita pena e levou a menina para trabalhar em sua casa e para ficar lá, para sobreviver ali, né, das suas expensas. Mas o Alencar vivia atrás da menina com intuitos de assediá-la. Então ele havia acordado, estava indo no quarto da menina, e ela, como disse Saldanha Gúbio, estava resistindo muito ferozmente. Então o Saldanha ficava intrigado, e aí o Gúbio faz uma oração, um movimento onde o menino se sente mal e ele, como se tivesse sido hipnotizado, ele sai com problema de visão e volta para o seu quarto. E aí Saldanha fica feliz porque a sua neta Lia fica tranquila e pode adormecer com tranquilidade. Então eles voltam lá nos aposentos do juiz e vão esperar ele realmente adormecer. Vão proporcionar a vinda de Jorge em desprendimento a Lia também, a filha de Jorge. E quando ele começa a adormecer, ele então é libertado do corpo e encontra com os dois, e eles começam um diálogo, falando da importância das reflexões, da sua responsabilidade. É muito interessante no livro os diálogos que são trazidos com o Gúbio e com o juiz, falando exatamente da importância de que os seus títulos, de que o seu cargo nessa existência tinha uma responsabilidade muito grande,
porque ele estava começando a pensar no Jorge, e aí o Gúbio fala, você lembra daquele caso do Jorge? Ele fala, por que vocês estão falando nesse caso? Eu fiz o julgamento, eu sou um juiz, toda a decisão foi fundamentada. E então o Gúbio fala para ele que aquele cargo, aquela situação, tudo que ele tinha, aquela casa, todo o patrimônio, tinha uma responsabilidade. Então ele estava ali naquele momento porque ele tinha um compromisso com a justiça. Aí ele se questiona, mas então ele não era culpado? Aí o Gúbio fala que culpado ou inocente, ninguém passa por uma situação injusta, porque Deus se aproveita de todas as situações. Então, mesmo que faticamente ele não fosse talvez responsável, mas ele estava resgatando do seu passado. Então, é muito interessante essa discussão trazida aqui no livro, e eu vou ler para vocês, porque é muito bacana o que o Gúbio fala. E aí ele fala que naquela casa do juiz tinha muitos espíritos que estavam cobrando um passado, cobrando decisões, porque por mais acertadas que ele tentasse fazê-las, nem sempre ele conseguia fazer a justiça. E aí o Gúbio fala, juiz, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça, que representas e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres do que já sentenciastes em mais de 20 anos, nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões, e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Vejam a responsabilidade dos operadores de direito, dos juízes, de nós, advogados também. A nossa responsabilidade, porque cada um de nós contamos com o auxílio da espiritualidade amiga. Então temos que nos envolver, temos que ter boas ações para que a gente tenha um bom amparo da espiritualidade amiga. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. E aí eles vão dizer, né, que o juiz tinha uma vida anterior e que ele tinha muitos escravos, e que inclusive os seus auxiliares da justiça foram seus escravos, e o Jorge era com ele um escravo e acabou se suicidando numa vida anterior, matando um filhinho do juiz por vingança. Então por isso ele estava passando por essa situação. E então o juiz fica acabrunhado, né? E ele quer saber, afinal, o Jorge é culpado ou não? E aí eles falam que o Jorge tem mãos limpas, que os sofrimentos de hoje, né? Ele está solvendo débitos anteriores, mas que ele, naquela situação, não é culpado. Então, ou seja, ele estava lá preso, cumprindo uma pena que não lhes diria respeito, ele não deveria estar lá. Mas, claro, foi feito um julgamento, né? E ele estava lá, cumprindo o seu passado. É muito interessante porque aí eles colocam o seguinte, senhor de dezenas de escravos, né? Que ele coloca que ele foi vários escravos e tal. E aí, quando ele realmente... Então, eles falam, olha, juiz, você deve rever o processo, modificar e abreviar essa injustiça que aconteceu.
essa menina que está aí, que era Lia, filha de Jorge, você deve acolhê-la como sua filha. Mas ele fala, mas por quê? Como assim? Porque você tem condições e você pode fazer isso. Porque todos aqueles que acolhemos, todos os nossos afetos, todas as pessoas, porque ela, na sua velhice, poderá embalar os seus cabelos brancos, poderá auxiliá-lo. E então, ele termina falando da importância da ação. Ages enquanto podes, todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, que estava ali, e Lia também, desprendimento do corpo, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda a espécie. É claro que não foi injusto, mas ele realmente passou por esse tormento. E aí, o juiz, então, concorda com tudo que eles tinham lhe falado, e eles lhe falam que ele não se lembraria de tudo que ele havia passado, de todo aquele desprendimento, porque o corpo não suportaria, mas que ficaria gravada em sua mente a importância da mudança do processo, da soltura do Jorge e do acolhimento da Lia. Então, o juiz abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto. Jorge chorou. Em seguida, acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: serás minha filha, doravante, para sempre. Então, vocês imaginam aí, eles, foram para os seus aposentos, voltaram para os seus corpos, mas vocês imaginam para Saldanha, que era o obsessor, aquele líder dos outros, comandava todos os outros obsessores da Margarida, que era a esposa, que é a esposa do juiz. Então vocês imaginem a gratidão do Saldanha em relação a Gúbio. Então Gúbio ficou muito feliz quando ele vê que o Saldanha olhou para o Gúbio no interior doméstico. Saldanha, assim, modificado pela alegria misteriosa que ele começou a sentir, ele avançou para o Gúbio e, tentando pegar nas suas mãos, beijar as suas mãos, ele fala: nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Ele ia se desmanchar em palavras de reconhecimento e Gúbio obrigou a reajustar-se e falou: Saldanha, nem o júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E eles terminam com um abraço carinhoso de fraternidade que coroou a tocante e inesquecível lição. Então, ficamos para refletir. Quem quiser, leia o capítulo, vale a pena, é emocionante. Que Jesus nos abençoe.